Ô, peraí, Ah, eu tenho uma coisa a dizer hum, ao nosso presidente da CBF, hum, Eduardo. hum. Muito obrigado por ter trocado as datas, porque já pensou, tivesse jogado bem contra o Flamengo no meio de semana e mal hoje contra o Atlético Paranaense? Que era É hoje. mel- Era melhor ganhar do Atlético Paranaense e cair fora disso aí, pô, na atual situação, né? Que Então, muito inclusive. obrigado, porque o Corinthians foi muito bem no meio da semana, jogou muito, muito bem, e hoje vamos falar agora, né? Que, pelo amor de Deus, o que foi isso? Ramon Dias devia ser preso Sim. saindo da Neoquímica Arena. Apesar da além da eliminação, o Corinthians voltou pra zona de rebaixamento também. Ah, sim, mas a rodada foi boa, viu? A rodada foi boa, a Porque gente vai muitos explicar. times, exato, muitos times entraram no bolo aí. E Ainda só tem agora, né? avisar, só avisar. 10 da noite a gente volta depois do jogo do Palmeiras pra Para fazer o falar da resumo da rodada do rodada. Brasileiro. Isso. Então nem vamos falar da rodada. Vamos É, falar só dela. pra falar, mas a gente volta depois do jogo do Palmeiras que encerra a rodada aí, porque a rodada vem desde quinta-feira sendo disputada, né? E Isso. aí a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então deixa seu like, é muito importante. Vamos falar da eliminação do Rapidinho da Corinthians. Rifinha, 1,99, sabadão, provavelmente já vai bater de vez. Uhum. Sabadão, dia 26 às 19 horas, no canal da Loteria Federal, a live, tá bom? Falta É 10 mil, né? De venda. 1,99 o número, Uhum. e aí você concorre a um Play 5, mais um Nintendo Switch, mais dois jogos, mais uma TV 4K 43 polegadas da Samsung, ou 10K no Pix, para os três primeiros, os top compradores. O primeiro leva 10K, o segundo 9,5 e o terceiro 9, tá bom? Se você não quiser concorrer, se você quiser comprar, você compra, mas se você quiser dar uma desperto, achar que você vai ganhar sozinho aí, depois ficar dinheiro, nem pra cara. Então, fique esperto, ajuda nós, manda lá, compra 1,99 não. Porque tem uns caras espertos, né, Eduardo? Tentei esperto, né? Mas tudo bem, vamos Sempre tem lá. os caras espertos. Vamos falar aí da eliminação do Corinthians, classificação do Flamengo, né? Eu não vi todo o jogo, tá, gente? Eu tava no Ah, aniversário, mas tá? vamos começar Mas pelo eu vi o segundo início. tempo inteiro e tal. Começou Vai. tudo errado, foi ali na escalação. Ramon Dias, Essa parte ele eu nunca vi. consegue, né? Sim. A hora que o Corinthians consegue arrumar uma formaçãozinha ali que tá indo bem, a gente tá vendo no brasileiro, aí ele faz o quê? Ele troca. Ele pode, sei lá, falar que poupou, porque alguns jogadores, o André Carrilho jogou muito no meio de semana, saiu, né? Hoje ele foi, botou o Gustavo Henrique na zaga, Uhum. fez uma, tirou o Breno Bidon. Sim. Então, pra mim, ele já errou na escalação. E o Roberto centroavante não dá, não sei, não consegue, né, Moisés? E É. também, e aí vamos falar um pouco do jogo, né? Primeira escalação, Só pra o mim, ele já começou negocinho. errado aí. A escalação do meio de semana, a gente até falou, a gente fez aqui o pós e tal, né? Que a gente falou, porque foi um jogo que foi 5 e tal, a gente fez um pós. E a gente até Que falou, não pô, tem aí. muita disposição na Copa do Brasil. Graças a Deus, na Sul-Americana tem. A gente falou durante o jogo, né? Depois do jogo, falei assim, pô, eu gostei dessa escalação aí, com 4 no meio de campo, com esses 3 volantes aí, só que 2 saindo muito pro jogo. Né? O Bidon do lado esquerdo, o Martins do lado direito e o Carrilho meio que ser um armador defensivo ali. Né? Aí eu falei disso, gostei da situação com 2 atacantes e tal. Hoje ele mudou totalmente. Hoje ele foi pro 4-3-3, né? Ele botou o Charles de titular, tirando o Carrilho, deixando o Martins e o Charles como dupla de volantes. O Garro, que não jogou bem, hoje o Garro foi muito mal. Né? Acho que o Corinthians todo foi mal, né, Pepe? Não dá pra falar, O pô, hoje pior foi bem. jogo do Garro Sim, na temporada, errou tudo, tudo. Apesar que o Corinthians inteiro foi muito mal. O Yuri é, Alberto, uma tarde de Yuri Alberto, o Romero, 90 minutos dentro de campo, não conseguiu encostar na bola. sim. E mesmo assim, não foi sacado em nenhum momento, eu não sei, é o dono do time. E É o também falar que. capitão, né? Exato, e falar que o Flamengo também foi muito. O Gerson jogou demais, Sim. mais uma vez, como ele vem fazendo nas últimas partidas, no último jogo da seleção também. O Flamengo hoje parecia que tava. Não vou dizer que parecia que tava com a mais, mas parecia que tava 11 contra 11. Bom, o Corinthians veio pro 4-3-3, o Flamengo foi escalado com a força máxima que tinha à disposição do Felipe Luiz. E vou falar assim, o Felipe Luiz, no jogo de hoje, me pareceu muito ele treinado pelo Simeone, cara. De Foi, de fechar bem a fechar. defesa, de povoar o meio de campo. Eu sempre falo, cara, eu sempre falo. O meio de campo é a alma de qualquer time. O Felipe Luiz, quando percebeu que o Corinthians estava começando a se engraçar mais, ele povoou o meio de campo. Ele deixou o meio de campo mais robusto, E mais no cheio de momento jogadores. ele perde um atacante, ele mete um zagueiro, né? Sim, ele Aí perdeu o Bruno ficou Henrique com 28 minutos, né? Uma e expulsão ficou muito sem justa. ninguém no ataque. Sem ninguém.
E a expulsão do Bruno Henrique foi muito justa, tá? Não tem nem conversa, cara. Ele foi com a crava da chuteira na cabeça do Mateuzinho. Falando teve uma falta do Gustavo Henrique ali, que poderia ter sido o último homem ali, interpretativo. Uhum. Muita gente reclamou que o Daronco hoje estava apitando a favor do Cortinas. Teve o lance do suposto pênalti ali, que eu acho que foi pênalti, mas estava impedido, né? Teve gente que ele estava impedido, né? Uhum. Na hora ali, eu não vi, eu vi depois os comentários, nem cheguei a ver, mas disseram foi que o pênalti. estava muito pra frente. É. Pra mim também, né? O toque na bola do Garro, pra mim ali, né? A mão aqui não tá junto ao corpo, tá ampliando o espaço dele. Pra mim, pênalti, mas falaram que estava impedido, então eu preciso ver. Não foi pênalti caso o VAR tenha visto que os jogadores do Flamengo falaram que tinha 2, mas eu não sei, o Gerson estaria impedido. Sim. Tem quem participa do lance, pode estar 65 jogadores impedidos, se quem participa não tá. Se não estava impedido, pra mim foi pênalti. Pois é, também acho que foi pênalti, mas, né, não foi marcado. E foi um jogo assim que muita gente reclamou do Daronco. O Daronco é muito criticado, independente do jogo que ele apite, tá? Só acho que o Flamengo foi muito mais consciente da realidade do jogo do que o Corinthians. O Corinthians não conseguiu se impor. O Flamengo fez o que era necessário na risca para passar, não foi extraordinário, mas soube jogar com a menos, fora de casa. E o Corinthians hoje foi um péssimo, né? O Corinthians que vinha aí, a gente ia falar, pô, o Corinthians tá melhorando, tá demonstrando alguma coisa. Hoje, foi o pior jogo do Ramon aí, eu acho. Foi horroroso, tanto o Ramon quanto os jogadores, né? Os jogadores parecia, não sei, vão abrir mão desse campeonato? Não acredito que seja isso, né? Ninguém entra no campo numa semifinal em casa, só precisa fazer um golzinho. Você não vai entrar ali pra, pô, vamos sair fora disso aqui? Não. Foi um jogo péssimo do Corinthians, não salvou ninguém. Pois é. E, cara, o Flamengo, assim, apesar de ficar até finalização aqui, só levantar, o Flamengo quase não chutou a gol, né? Foram 5 finalizações. O Corinthians também não. O Corinthians o único chute perigoso foi o do Yuri Alberto. E o do Giovani também. A última jogadinha do Giovani ali, né? Sim. Mas é isso. O Yuri Alberto, bola vem na cabeça dele. O centroavante não sabe cabecear, cara. É complicado. Não tem muito o que fazer, não. Então, mas assim, ó, foi um Flamengo que, apesar, sim, o posse de bola foi bem parecido, o Flamengo tentou 5 finalizações apenas, cara. O Flamengo é eficiente. A melhor foi aquela do Gerson no segundo tempo, que ele dá um drible ali, aquele que ele pegando muito aberto. Mas assim, se tem 2 jogadores pra elogiar muito nesse jogo, é a segurança do Rossi no gol do Flamengo e o Gerson, cara, que ele comandou o meio de campo, como não só o do Flamengo, ele comandou o meio de campo dos 2 times. Todo mundo jogou na toada do que o Gerson permitia ali. Então foi um cara que comandou o meio de campo. Né? Tá numa fase muito boa, finalmente jogou bem pela seleção. A gente até falou no jogo pós da seleção, né? Então, assim, é esse Gerson que a gente quer ver jogando pela seleção brasileira, porque perto disso aí poucos fazem. Que é um cara que tem controle absoluto da zona que ele joga, cara. É impressionante, cara. Foi assim, armando, marcando, construindo, liderando, é um capitão do time, né? E no final do jogo ele fala, né? É o tipo de jogador que a seleção precisa, se ele atuar dessa maneira, como ele foi bem no último jogo da seleção. Esse cara aí é o cara para dar continuidade. E ele fala no final do jogo, né, que ele é entrevistado, ele fala da expulsão do Bruno Henrique, falou que foi expulso justamente, foi imprudente, foi sem querer. Eu também acho, porque eles jogaram juntos, né? Sem querer acontece. Né? Jogaram juntos. Sem querer também é falta. Jogaram juntos no Flamengo, com o Mateuzinho e tal. Não acho que tem nenhuma rusga e tal, só jogavam de lado diferente. Então, mas que ele falou pro Bruno Henrique, né? A gente vai ganhar essa classificação pra você e tal. E conseguiram, né? Mas também acho que é muito da inteligência do que o Felipe Luiz armou o time sabendo, ainda mais depois da expulsão, né? E povoar o meio de campo ali foi a chave do jogo, porque o Ramon, eu acho que a leitura dele do jogo foi ruim, porque ele foi pro 4-3-3 de cara. Eu acho que ele deveria ter entrado do mesmo jeito que ele entrou no jogo contra o Atlético Paranaense, com o meio de campo mais reforçado, e depois, caso o jogo pedisse esse tipo de coisa, ir pros 3 atacantes, né? E com um a mais ali, você enfia o Coronado, né? Apesar que agora engenheiro de obra pronta, não entrou bem, mas também entrou aqui caindo pra esquerda, o Garro pra direita, sei lá. Mano. Mas poderia ter feito igual fez no meio de semana, cara. Os 3 volantes mesmo. O time funcionou, Pepe. Depois dos 2-2 lá, que deu uma parada, mas foi um time que funcionou, soube pressionar e tal. Então eu acho que poderia, né? Mas hoje aí você precisa vencer, só fazer um golzinho. E dar um chute perigoso ali, vai. O do Giovani nem foi tão perigoso. Perigoso pegou no meio. Do Roberto. Um chute perigoso durante 90 minutos, aí não dá, né? Foi muito pouco, muito mal o Corinthians hoje e em nenhum momento mereceu passar para a final.
Não pereceu. O confronto foi Não. totalmente dominado pelo Flamengo, assim. No Maracanã, o Corinthians teve mais chance do que hoje. É. E a gente até falou, o Flamengo é mais time, gente. O Flamengo é mais time e Mesmo tal. desfalcado. Mesmo desfalcado. A gente apontou o Flamengo como favorito. Os dois, a gente apontou Galo e Flamengo como favoritos, ligeiramente favoritos, né? E a Agora, tendência é que fosse isso mesmo. na final, que é daqui 2 semanas, caso nada aconteça aí, sem Bruno Henrique agora também, que foi Sim. expulso, Aí o Galo é favorito. eu vou de Galo. Sim. O Galo é favorito. E a gente vai falar também, vai passar em cima do jogo do Galo, também não tava em casa, então vi jogo de bar, mano. De restaurante, né? Estava no aniversário. E aí fiquei vendo o jogo de rabo de olho ali. O É, Vasco o Vasco tenta, né? tentou, né? O Vasco tentou, conseguiu só a demora do pênalti ali. Cara, foi aquele tipo de mão que você fala, Você não mano, precisa. não precisa nem de análise. 6 minutos parado o jogo pra analisar um lance claro de mão. Claro. O cara tá com o braço aberto. Tem que ter certeza. É. Vai, é. O bração aberto do Otávio, tipo, é evidente, cara. Demora assim, é inadmissível nesse tipo de lance, cara. E é aquela coisa, não precisa nem olhar no VAR. Foi muito mão, gente. Cara, foi mão, é pênalti. Só marca. Não venha, não precisa olhar. Né? Mas enfim, demorou esse tempo todo. O Verratti bateu e bateu bem. E destacar o Verratti como principal jogador do Vasco no jogo. Teve chances, fez o gol. Deu muito trabalho pra defesa do Atlético, né? Muito trabalho mesmo. Mas do outro lado tem muito bons jogadores. Scarpa, Hulk, Paulinho. É um time que acha muitas Mesmo que não alternativas. esteja jogando bem, numa jogada individual ali, pode dar bom. É, e aí no final do jogo o Hulk faz um golaço na jogada com o Scarpa ali, né? E ele fala depois que foi orientado a bater no alto, buscar o canto superior do Léo Jardim, que tava bem no jogo também, né? Que tinha falhado E recentemente, de mas tava primeiro bem. momento parece que o Léo Jardim tá meio adiantado, mas Não, depois se analisa, não teve zero zero culpa culpa. no gol. Não, é aquele tipo de lance que só fala bem do cara que fez o gol, cara. É só exaltar o Sim, mérito de quem fez, mérito do né? Hulk, que é para mim um dos mais decisivos jogadores do Brasil hoje. Se não for mais decisivo dos Se últimos não anos for ainda. mais. É. 38 anos de idade jogando isso que ele joga ainda é um absurdo. O gol foi Físico do maravilhoso. Hulk, não dá pra falar, ô Hulk, você não quer ser convocado? Vamos testar o Hulk, não dá mais? É. Porque o físico dele aqui, você não fala, tipo, você não sabe, Eduardo. Você Até pra fala, última Copa, Pepe, a gente tinha falado dele, lembra? se você não fala, você fala, esse cara tem 30 anos. O que ele Uhum. corre, o que ele se dedica ali, ele não aparenta falar que é 38 anos. É, então, mas até na última mesmo, que ele chegou a ser convocado pelo Tite e falou, pô, ele tá bem, cara. E é um jogador de característica de centroavante ali que o Brasil não tem, cara, que é forte, chuta Sim. bem de longa distância. Mas eu vejo o Hulk mais como um segundo atacante. É uma dupla de É que ataque, né? seja, Não tem que um seja, 9, dá pra ser. mas funciona Eu acho muito bem, que cara. é que eu não sei, ninguém mais chama, né? Então, Mas assim, do mesmo jeito que a gente falou, o Flamengo mereceu passar, o Atlético também mereceu passar contra o Vasco, né? O Vasco foi um time mais aguerrido que o foi Corinthians, eu muito acho. mais aguerrido com isso que eu ia Sim. falar. Teve muito mais oportunidades de aprontar pro favorito do que o Corinthians teve de aprontar pro Flamengo. E é impressionante o Coutinho, depois que voltou o Vasco, enquanto o Coutinho Não esteve em ganhou o campo, não jogo. ganhou Não nenhum ganhou o jogo. jogo, cara. É impressionante, velho. Não dá pra falar, pô, ele jogou mal. Eu não acho que ele jogou bem também, mas assim. Tá falando, pô, ele não contribui, ele não corre, ele se esforça, ele dribla, ele faz jogada, ele dá passe, mas. Cara, que karma, bicho. Que karma absurdo, né? Não que ele tenha a culpa de Não, não vencer, é que o não. Vasco. Não, uma infeliz coincidência, né? Ele estando em É, campo, o Vasco não venceu com ele, né? É impressionante. Mas enfim, passam Atlético Mineiro e Flamengo, é a final mais forte aí do confronto. Acho o Atlético Mineiro favorito diante do no Flamengo, momento, diante né? de todos os desfalques. Uhum. E teve as polêmicas do final também, né, Pepe? Vai, cita aí. Do Arana, do Na Lianco, do verdade, Daverson. O Arana postou, né, falando do Roger Flores, não foi? Sim, Se ele não ficasse quieto, ele ia chamar o Lúcio, foi o o Lúcio, né? Lúcio, é. Pra dar outro pau nele. É porque eles O brigaram na Lianco, seleção sub-23 em o 2000. Lianco postou que coisas do bolso do Lianco após o jogo. Tinha o Verratti lá. Sim. E o Daverson mandou no meio do peito do craque Neto. Tem craque aí na TV, comentarista, que nunca ganhou nada e fica dando pitaco. Hum. Mas se você É, for ver em títulos, o Daverson tem muito mais título importante que o craque Neto. tem, o Neto tem ali o Campeonato Brasileiro de 90, bicho. Esse é o grande É, título dele. Talvez a o Copa do grande Brasil erro. 95, né? Tava ali no elenco. Ah, tá, porra, mas Mas não segurou a jogava, né? cartolina. Segurou a cartolina. É, 90 ele faz tudo sozinho sim. É o e o craque. resto segurou a cartolina, mas na outra aí só tava junto só. Sim.
Mas enfim, né? É um ídolo Ah, do legal, eu esporte. gosto desses bate-boca aí. A gente não cobra isso aí, que o futebol tava chato. Isso aí é maneiro, isso aí é maneiro. Eu só não Pô, entendi por causa do Arana aqui, que o Roger falou do Arana. eu também não cheguei a ver, mas depois a gente pode Como eu concluir. tava vendo o jogo no restaurante, tava sem som, então eu não sei o que o Roger deve ter falado lá. Mas a classificação foi justa, é a melhor final possível de desempenho, mas acho que o Atlético é ligeiramente favorito diante do Flamengo. Mas são 2 jogos, gente, dá pro Flamengo ganhar e ganhar bem esse título aí. Vai ser dá pra falar, pro prêmio de consolação você ser campeão, né? Mas vai ser uma coroação numa temporada bem conturbada do Flamengo, uma temporada que não esperava nada. E do Atlético também, né? O brasileiro do Atlético é horroroso. Apesar de estar muito bem nas Copas, é um brasileiro muito fraco do Atlético Mineiro, né? Mas, querendo ou não, nas Copas o Milito foi muito bem, né? Então tá levando o time pra uma final e tá bem na Libertadores também, pô. E agora, 8 horas, começa o último jogo da rodada Brasileirão. Vamos, Palmeiras! Vamos ser campeão! Vamos, Palmeiras! Hoje tem que ganhar, porque olha, o Juventude tá no bolo agora se perder do Palmeiras, viu? Pois é, e só um negócio também, cara, me incomodou, e ó, nem torço, hein? Me incomodou o microfone da Globo só na torcida do Flamengo, cara. Pô, velho. Mas também a transmissão da Globo aí é que agora não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas Maestro Júnior, Caio, Luiz Roberto. Não, Só Caio é faltou. São Paulista, pô. Caio é Paulista. Mas é o Paulista que fala mal do Cortinas. Fala mal, não, Ah, que era, né? Pô, bota um Casa Grande, né? Um Ricardinho, né? Meu. Você tem o Júnior do lado, o Ricardinho do outro. Sim, também. E aí bota o microfone lá dentro do cu de alguém da torcida do Flamengo lá. Não, você ouvia a marofa da torcida do Corinthians no fundo e 3 É, caras falando, vamos. Pô, mano, é. não precisa, eu acho desnecessário esse tipo de coisa. Você criar picuinha no negócio não precisa. Ou bota nas duas torcidas, não bota em nenhuma, deixa o som ambiente do estádio. Deixa o som ambiente do estádio aí. É. E muitas vezes o time visitante, sim, pode fazer mais barulho. Pode, já aconteceu várias vezes. Até com o Flamengo e Palmeiras na Libertadores. Já, né? normal, mas, porra, tava É bobo. zoado. É uma coisa boba, assim, é boba. Acho que é falta de tato, cara. Assim como muita gente falou que o Daronco tava puxando o peixe pro Cortinas, a Globo tava lá com a bandeirinha do meu Mengão aqui, ó. Eu não sei, né? Mas enfim. Não sei, meu. Não Enfim. sei. Daqui a pouco voltamos, tá certo? Para fazer o pós da rodada. Aí a gente fala de Corinthians de Hoje eu vou novo. botar assim agora aqui, ó, Eduardo. Ó. Palmeiras. Fio. Hoje o fio-fio é só Palmeiras, hein? Tá vendo? Porra. O meu coração é verde, Rafael. Verde é a cor da inveja, Eduardo. Hoje o meu Verdão, que não vai ser o Juventude, vai passar o trator e rumo ao título. Tá certo. Bom, comenta aí, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, um beijo para todos. Parabéns ao Flamengo e ao Atlético Mineiro pela classificação para a final da Copa do Brasil. E daqui a pouco a gente se vê À novamente. noite nós podemos analisar a sequência de jogos de cada time do bolo. Que falta pouquinho. Dá pra Falta analisar. pouco. Tamo junto, gente. Um abraço, até mais.